Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Termina o radar, termina a boa música do radar, que hoje estava bem animado, né? Aqui, vocês viram que hoje não quero desmerecer, não julgar nenhuma outra banda, mas hoje era uma música bem do meu tempo, uma coisa bem que eu gosto muito. Tá? Então, parabéns aos músicos que hoje estiveram no radar. Depois do radar, a gente entra no ar e fala sobre direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário. Vai até por volta de 7 horas da noite falando nesses assuntos. Colocando à disposição de vocês o telefone 3230 1530 e o nosso e-mail que é consumidorempauta@tve.com.br. São esses os telefones que nós usamos aqui no programa. Hoje nós vamos falar de direito do trabalho, mas antes de falar no direito do trabalho, eu quero dedicar esse programa como eu tenho feito todas as noites. E hoje esse programa todinho é oferecido ao pessoal da comunicação lá da EPTC. Meu amigo Gustavo Rotti está lá com seu pessoal trabalhando, né? Quero mandar um grande abraço para vocês e agradecer muito pela audiência que esse programa tem aí na EPTC. Tá bom? Grande abraço para vocês. Hoje nós temos, como eu disse, direito do trabalho e eu vou conversar aqui com o juiz do trabalho, doutor Gianni Gabriel Cardoso. Boa noite, doutor Gianni, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Doutor Machado? Tudo bem. Tudo bem. Com ele, como sempre, né? Aqui na terça-feira, uma terça sim, uma terça não, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Gianni. Agradeço imensamente a disponibilidade de estar presente aí para responder as dúvidas enviadas pela nossa seleta audiência. Parabéns pela carne que foi apresentada lá na Conferência da Amizade. Estava boa, né? Estava boa, né, doutor Gianni? Espetacular. Espetacular. Não melhor que a água mineral, mas... Tava... Bom, não, a água mineral estava bem geladinha, estava boa, a noite estava um pouco quente. Tinha outras coisas lá que, no fim, eu nem sei o que era, mas tinha. Bom, vamos lá, então. As perguntas de hoje feitas pelos nossos telespectadores que já estão aqui comigo. Tá? Pergunta primeiro para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, a pergunta vem de Porto Alegre, o telespectador, o senhor Alcindo. Por sinal, foi um dos grandes jogadores que eu vi na minha vida, foi o Alcindo Marta de Freitas, tá? Que era o bugre, jogava uma barbaridade, era um goleador nato. Quando eu era novo, também jogava meu futebolzinho de salão, me chamavam de goleador nato, mas só que depois eu descobri que era nato nobilis, que era o nome de um uísque que tinha. Não sei porquê, mas me chamavam disso. Bom, doutor Marcelo, o Alcindo diz o seguinte: teria como eu refazer o exame demissional? Saí em novembro de 2018, estou com sintomas de depressão e ainda não consegui emprego fixo e registrado em outro local. Pode refazer o exame, doutor? Não, Machado. Propriamente refazer o exame demissional não é possível, tá? Mas, pelo que dá para entender aqui da pergunta, o nosso telespectador Alcindo, ele não ficou muito satisfeito com o resultado desse exame demissional. É provável que ele se sinta ainda incapaz para o trabalho, desde a data em que foi desligado, despedido, até hoje. E se for essa a situação, se você, Alcindo, está se sentindo incapaz para o trabalho ou imagina que tenha sido despedido incapaz para o trabalho, e isso serve não só para o Alcindo como uma dica para todos os nossos telespectadores, faça o seguinte: ligue para o 135 da Previdência ou até pela internet e agende uma perícia, um benefício de auxílio-doença, uma perícia. Por quê? Porque você vai ser marcado uma data para essa perícia. E aqui a dica importantíssima: leve os documentos médicos, não só os atuais, leve para essa perícia também os documentos médicos da época em que ocorreu a despedida, documentos médicos anteriores, inclusive, à despedida. No caso, aqui o Alcindo foi despedido em novembro de 2018.
leve documentos a partir de agosto de 2018, comprovando a sua incapacidade para o trabalho. Por que eu digo isso? Porque nessa perícia, o médico do INSS ele vai responder um quesito, Machado. Um quesito estabelecendo qual a DII, a data do início da incapacidade. E essa data é muito importante, porque se na perícia médica do INSS a data do início da incapacidade for estabelecida no momento anterior à data da despedida, vamos imaginar outubro tenha sido a data do início da incapacidade, ele poderá, com essa prova, facilmente obter a nulidade da sua despedida na Justiça do Trabalho. Ele ingressa com uma ação trabalhista dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu pedi um benefício de auxílio-doença, ele me foi concedido com a data retroativa lá, outubro de 2018. Portanto, quando eu fui despedido, eu estava incapaz para o trabalho. Empregado nenhum pode ser despedido incapaz para o trabalho. Por quê? Porque o contrato de trabalho ele está suspenso. Então fica essa dica para o caso do seu Alcindo, que parece estar descontente com o resultado do exame demissional. Ligue para 135, agende uma perícia junto ao INSS. Falando nisso, doutor Marcelo, tem gente que não, acho que não podia ter trabalhado nunca na vida, né? Porque está sempre incapaz para o serviço, né? Mas isso é outro detalhe, né? Doutor Jânio, antes de fazer a primeira pergunta para o senhor, eu quero lhe avisar uma coisa aqui que eu tenho o costume de fazer, de avisar os juízes que vêm aqui, normalmente convidados, né? As perguntas mais fáceis são encaminhadas para o juiz sempre, né? Eu faço isso porque... Agradeço. Porque o doutor Marcelo está mais acostumado. É uma brincadeira minha, doutor Jânio, só para deixar o pessoal mais à vontade aqui, então. Doutor Jânio, Ana Lúcia mora aqui na cidade de Eldorado do Sul. Estou cumprindo aviso prévio e gostaria de saber se sou obrigada a trabalhar aos sábados. Pois bem, antes de entrar na resposta específica da dona Ana Lúcia, eu gostaria de fazer um esclarecimento a respeito do aviso prévio. Porque o fato de ter previsão como sendo um direito do trabalho pode passar a impressão que o aviso prévio é um direito do trabalhador. Mas ele é um direito que pode ser dos dois. Por que eu tenho essa leitura do aviso prévio? Porque o aviso prévio é a comunicação que a parte que o sujeito do contrato de trabalho, seja empregador, seja empregado, ele tem o dever de comunicar à parte contrária a sua intenção de encerrar o contrato. Consequentemente, se é o empregador que resolve dispensar, o trabalhador vai ter o período de 30 dias, mais o tempo proporcional à duração do contrato dele, para procurar uma nova colocação no mercado de trabalho. E do outro lado, se a iniciativa para rescindir o contrato é do trabalhador, o empregador ele também precisa procurar no mercado de trabalho alguém para repor aquela mão de obra que ele não vai mais poder contar. Então, passado esse esclarecimento em relação ao aviso prévio, eu esclareço para a dona Ana Lúcia que o aviso prévio ele não prevê alguma regra específica para dispensar o trabalhador de trabalho em um dia específico. O que a CLT disciplina a respeito de dia de trabalho, o que mudaria durante o aviso prévio? Pode o trabalhador optar por, durante o período do aviso prévio, trabalhar 2 horas a menos por dia, ou ele opta por não trabalhar 7 dias consecutivos, seja no início, seja no meio ou no fim do período do aviso prévio dele. Esse tempo, essa redução na carga horária é utilizada pelo trabalhador para procurar um novo emprego, para participar de entrevistas de emprego. Portanto, se o trabalhador vinha prestando serviços aos sábados, como no aviso prévio não tem alteração das obrigações que foram pactuadas previamente, ele vai ter que seguir cumprindo o horário normal, observada essa redução de 2 horas ou dos 7 dias corridos. E basicamente seria o aviso essa questão. prévio, ele não modifica
como é que eu vou dizer, o que foi tratado, o que foi contratado para ser feito, né? Ele modifica em algum aspecto ali de trabalhar menos horas, ou horas, dias alternados ou coisa parecida. Mas se ela tinha um contrato que dizia que ela deveria trabalhar no sábado, ela tem que trabalhar no sábado. Vai ter que trabalhar no sábado, ela vai receber o mesmo valor, ainda que tenha essa redução da jornada ou de 7 dias. O que muda é que se tem ciência da data em que se vai parar de cumprir o contrato de trabalho. O que não pode fazer, doutor, deixa eu abusar um pouquinho aqui da pergunta. Eu sou metido também, eu quero saber, porque, bom, se ela trabalhasse de segunda a sexta, aí o empregador dela não pode dizer para ela, olha, a partir de agora vai trabalhar de terça a sábado. A princípio, ele pode, porque o empresário ele organiza a sua empresa. Claro, se ficar caracterizado que o empregador está fazendo isso como uma espécie de pressionar o trabalhador a não cumprir o aviso prévio e, consequentemente, aplicar uma justa causa, sim, então ele não pode solicitar a prestação de serviço aos sábados. Também não seria possível essa prestação de serviço aos sábados se, antes da comunicação do encerramento, o trabalhador já tivesse algum compromisso regular aos sábados, ele frequentasse cursos, fosse para algum colégio, para a universidade, então não poderia, dessa forma, o empregador mudar, porque ele estaria alterando uma cláusula, ainda que não escrita, mas pactuada antes da comunicação da intenção de encerrar o contrato de trabalho. Perfeito. Eu fico dando meu espetáculo aqui, porque, afinal de contas, eu fico esclarecendo as pessoas aí também. Doutor Marcelo, a gente tinha combinado, e eu até esqueci disso, amanhã é dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, e hoje nós estamos falando de direito do trabalho. Tenho aqui um advogado trabalhista e um juiz do trabalho. É verdade, Machado. O 1º de maio, ele é uma data reflexiva, né? Nós precisamos refletir sobre aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Eu vi notícias hoje como despedidas através de robôs. Os computadores, eles estão, através dos algoritmos, estão verificando a produção dos trabalhadores e sugerindo a dispensa de A, B ou C. Nós temos, e uma notícia que me chamou muita atenção, Machado, que saiu domingo, que o maior empregador do Brasil são os aplicativos de deslocamento nas cidades, né, conhecidos aí, os aplicativos de entrega de refeições. Eles passaram a ser o maior empregador do país. E nada contra os aplicativos, mas isso me causa uma preocupação, porque a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham em aplicativos, eles não contribuem para a Previdência. E isso vai ser um problema no futuro. Se continuar assim, vai ser um problema no futuro, porque nós teremos uma legião de trabalhadores desprotegidos de um sistema previdenciário, que é ruim ou não, mas pelo menos ele existe. Nós teremos uma legião de trabalhadores desprotegidos no futuro. Eu vejo isso como uma situação muito ruim. O maior empregador do Brasil não paga 1 centavo de INSS, de Previdência, porque se um condomínio contrata, Machado, um jardineiro, o condomínio ele vai contribuir com 20% do valor do serviço e ainda vai reter 11% do trabalhador. Esses aplicativos, eles são meros intermediadores. Eles dizem que a relação existe entre o motorista, pessoa física, e o passageiro, pessoa física. Então, eles ficam isentos, não estaria havendo um trabalho envolvendo uma pessoa jurídica uma pessoa física trabalhando para uma pessoa jurídica. E isso é preocupante, principalmente num país que nós não temos, na minha ótica, assim, uma educação desde a base das crianças, uma educação de disciplina financeira, Machado. Eu acho essa questão muito importante, que a gente ensine já no início da vida das crianças, como lidar com o dinheiro, saber que nem tudo que aquilo que se ganha a gente tem que gastar, a gente tem que ser previdente, a gente tem que tentar buscar fazer uma reserva, pensar na previdência e pensar no futuro. E isso no Brasil, infelizmente, nós não temos. Então, a meu ver, uma notícia como essa é impactante, porque nós estaremos criando lá no futuro uma geração de pessoas, talvez, sem uma proteção social. É isso, doutor Jânio? É isso aí.
É bem importante ressaltar que essa empresa que está utilizando o algoritmo para dispensar trabalhadores, ela já está instalada no Brasil. Não se tem notícia que o algoritmo tenha sido utilizado no nosso país para dispensar alguém. Mas se a empresa já está instalada aqui, é muito provável que ela passe a utilizar essa ferramenta de gestão. Que coisa, não? Doutor Marcelo, a dona Norma de Charqueadas, ela pediu para ser mandada embora do emprego e gostaria de saber quais são meus direitos trabalhistas, diz ela. Trabalhei 1 ano e 7 meses na empresa. Boa noite, dona Norma. Se a senhora pré-avisou o seu empregador, como bem disse aqui o doutor Gianni, o aviso prévio é um aviso, né? Um aviso bilateral, cada uma das partes tem obrigação, tem o direito de receber e a obrigação de dar o aviso prévio para outra parte, para que ela possa, no caso do trabalhador, buscar um outro emprego e, no caso do empresário, buscar a substituição daquele trabalhador que pretende se afastar. Então, se você comunicou o seu empregador, você vai ter direito ao saldo de salários, você vai ter direito ao aviso prévio proporcional, você vai ter direito, no caso, 1 ano e 7 meses, você vai ter direito a um período completo de férias acrescido de 1/3 constitucional e vai ter direito a férias proporcionais de 7/12 e não vai ter direito, não terá direito a multa de 40% do fundo de garantia, não poderá movimentar o seu fundo de garantia e também não terá acesso ao seguro-desemprego. Basicamente são esses os direitos. Doutor Gianni, a dona Celina, ela mora na cidade de Cachoeirinha. Diz ela, faz 11 meses que trabalho num supermercado de pequeno porte das 11 às 17 horas, sem repouso e sem carteira assinada. Fico no caixa e faço a limpeza da loja. Folgo só nas segundas e nunca folguei domingo nem feriado. Recebo R$800 por mês, mais R$20 da passagem. O proprietário avisou que serei demitida e gostaria de saber quais são os meus direitos. Boa noite, dona Celina. Bom, o primeiro direito que a senhora tem é do registro desse contrato de trabalho na sua carteira, na sua CTPS. Em relação aos outros direitos que a senhora teria como consequência das informações que a senhora prestou aqui referentes ao seu contrato. Quem trabalha das 11 às 17 cumpre uma carga horária diária de 6 horas. Consequentemente, o intervalo que a senhora teria direito é de 15 minutos, que é o que se aplica aos trabalhadores que cumprem uma jornada superior a 4 horas e inferior a 6. Passando de 6 horas, a senhora teria direito a 1 hora de intervalo. A questão da senhora trabalhar no caixa e fazendo a limpeza, poderia surgir a discussão sobre acúmulo de funções e adicional de insalubridade. Em relação ao acúmulo de funções, se quando da sua admissão, quando a senhora conversou com o seu empregador, ficou claro que as atividades da senhora envolveriam trabalhar no caixa e fazendo a limpeza, eu não vejo acúmulo de funções porque não teve alteração no equilíbrio do contrato. E esse equilíbrio que eu me refiro é o serviço prestado, a força de trabalho do trabalhador, pela contraprestação, que é o que vai ser pago ao trabalhador por esses serviços. Se desde o início são as mesmas atividades, o valor será mantido. Em relação ao adicional de insalubridade, a simples limpeza não gera esse direito. Teria que se analisar exatamente as condições por meio de um perito nomeado pelo juiz e para avaliar essa existência ou inexistência de agente insalubre que ensejaria, que daria para a senhora o direito ao recebimento desse salário, condição ou adicional de insalubridade. Em relação às folgas, que a senhora refere que trabalhava de terça a domingo, inclusive feriados. A Constituição Federal, ela prevê, ou ela assegura ao trabalhador o direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Isso quer dizer que não é obrigatório que o repouso ocorra, coincida com
o domingo. Ele pode ser em qualquer outro dia da semana e, como a senhora informa, a senhora usufruía esse descanso às segundas-feiras. Mas eu vejo que a senhora trabalhava num supermercado, ou seja, isso se encaixaria numa atividade econômica de comércio em geral. Existe uma lei específica sobre o repouso semanal em algumas áreas econômicas, dentre as quais o comércio em geral, que assegura o repouso semanal remunerado em dia de domingo a cada 3 semanas. Isso sem deixar de analisar alguma disposição que tenha em norma coletiva, na lei do município em que a senhora trabalha. Em relação ao feriado, também existe uma norma específica. Portanto, para empregados de supermercados ou do comércio em geral, a regra é não poder trabalhar em feriado, a não ser que haja previsão, uma permissão em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Então, vai ser possível que o trabalhador preste serviços em dias de feriado. Havendo compensação do trabalho prestado num feriado ou no dia destinado ao repouso, não vai haver a remuneração em dobro, pagamento com acréscimo de 100%. Vai ser simplesmente remuneradas, vão ser simplesmente remuneradas aquelas horas trabalhadas, sem nenhum tipo de adicional, desde que observada a folga em um outro dia da semana. O outro ponto que a senhora traz é o salário de R$800. Inicialmente, analisando, pode passar a impressão que tanto o salário mínimo nacional quanto o salário mínimo regional não foram observados para a senhora. Mas o que eu tenho que analisar em cada caso? O valor da hora de trabalho. Ou seja, esses R$800 do salário da senhora, eu tenho que dividir pelo número de horas que a senhora trabalha no mês para chegar ao valor da hora de trabalho que a senhora recebe. Especificamente, então, para o caso da senhora, a hora de trabalho equivale a R$4,44. Quando eu vou para o salário mínimo nacional, que ele é de R$998, ele está sendo previsto nessa quantia para quem trabalha 220 horas por mês. A senhora trabalha 180 horas por mês. Então, o valor não vai ser o mesmo, mas eu dividindo os 998 por 220, eu vou encontrar um valor mínimo de hora de R$4,53. E esse mesmo detalhe eu encontro no salário mínimo regional do estado do Rio Grande do Sul, que ele é de R$1.294,34 para quem trabalha 220 horas no mês. Consequentemente, a hora para os trabalhadores do comércio em geral no Rio Grande do Sul é de, no mínimo, R$ 5,88. Portanto, nas duas comparações, seja do salário da senhora com o salário mínimo nacional ou com o salário mínimo regional, eu constato que a senhora recebeu valores inferiores aos devidos, portanto, a senhora também tem direito a essas diferenças salariais. O último detalhe que eu constato aqui no caso da senhora é o valor de R$20 para passagens. Eu não tenho conhecimento do valor do vale-transporte da sua residência até o seu local de trabalho, e nem se a senhora precisava de mais do que um vale-transporte. Mas, numa simples leitura do valor de R$20, eu tenho a conclusão, para não dizer a certeza, que não é suficiente para a senhora cobrir as despesas mensais com o seu deslocamento de sua residência até o trabalho e retorno. Portanto, a senhora também tem direito às diferenças dos valores do vale-transporte. Por fim, em relação ao seguro-desemprego, como a senhora trabalhou 11 meses e o proprietário da empresa comunicou à senhora que tem a intenção de rescindir o contrato, ou seja, a senhora está sendo dispensada, o aviso prévio ele vai poder ser cumprido ou indenizado, e nas duas situações esse tempo vai se agregar, vai ser acrescentado aos 11 meses
do contrato que a senhora já cumpriu. Portanto, a senhora vai fechar o requisito dos 12 meses e vai ter direito a 3 parcelas do seguro-desemprego e, claro, vai ter direito ao saldo salarial, ao aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS de todo o contrato, também o FGTS sobre verbas decisórias e o acréscimo de 40% do FGTS. Eu quero agradecer muito ao doutor Marcelo, ao doutor Gianni, nós estamos já exatamente em cima da hora. E lembrar a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui às 6h30, vou falar com o doutor professor Bonato sobre direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.